Oi, povo! Bom dia! Como é que vocês estão? Hoje eu tava meio cansada de ficar gravando vídeo em casa, no escritório. E vou gravar o vídeo assim, porque o vídeo é exatamente sobre cansaço. Tem muita gente que me procura e uma das coisas que elas mais reclamam é: Bianca, eu tenho me sentido tão cansada trabalhando. Bianca, eu chego no final do dia exausta. E quando a gente começa a se aprofundar um pouquinho sobre essas coisas todas, a gente descobre que não é cansaço em si. Muitas vezes, e na maioria das vezes, é desconexão. É falta de prazer naquilo que você está fazendo. Sim, a conversa hoje é um papo mais profundo e que tem tudo a ver com ergonomia. Como vocês já sabem, eu sou Bianca Moreira, fisioterapeuta e ergonomista aqui do Projeto Ajeita Postura, e venho descobrindo e tendo a vontade de conversar com vocês sobre várias coisas dentro do aspecto da ergonomia. Então, antes da gente começar a falar sobre o cansaço em si, eu queria que você entendesse que a ergonomia, ela tem três grandes pilares, tá? É como se a gente precisasse avaliar tudo que foi físico, então mesa, cadeira, e como isso influencia nas dores que você sente. A gente precisa avaliar os aspectos cognitivos. Envolve muitos aspectos sobre como é o processo do trabalho. Se você tem que prestar muita atenção, se você precisa memorizar, se você fica de olho em várias telas. E tem a parte organizacional, que é como você se sente dentro disso. Esses dias eu estava atendendo uma moça e no frigir dos ovos, que inspirou inclusive esse vídeo, ela dizia que estava muito cansada. E ela dizia que a cadeira estava ruim, que o espaço de trabalho dela estava ruim. E no final das contas a gente descobriu que existe uma inquietude muito grande em querer mudar de área, de trabalhar com outra coisa. E é sobre isso. A gente aprendeu a nomear cansaço, tudo que a gente não consegue dar nome. Então, às vezes, rotina sem presença, excesso de estímulo, a gente diz que está cansado, corpo sendo ignorado, tudo isso que a gente não consegue palpar, não consegue dar um nome, a gente diz que no final dá cansaço. E é engraçado que você entra em um ciclo muito louco, porque você trabalha, entrega, você tem que entregar às vezes meia boca, mas entrega, e no final você tá sempre cansado. Você já passou por isso? Você já viveu isso? E aí eu quero que vocês comecem a entender que o problema não tá na rotina, o problema não tá no cansaço. O problema, na maioria das vezes, é quando você vive um trabalho, uma vida sem presença, sem gostar, e o pior, no automático. E aí, qual é o problema disso tudo? Começa a aparecer aqueles problemas do nada. Eu acho interessante isso que as pessoas fazem assim. Eu estava ótima. Do nada, eu comecei a sentir dor na coluna. Do nada, minha cabeça começou a doer muito, com muita frequência. Do nada, eu comecei a ter uma dor no joelho, no pé. Do nada. Só que às vezes, o corpo ele dá sinais. E ele vai dando sinais. Vem ali aquele desconforto, vem ali aquela sensação de dor que a gente toma um analgésico e resolve, até que o corpo para. E ele diz assim: eu não vou mais trabalhar desse jeito. Tá ruim. E aí ele para mesmo. E é só nesse momento que geralmente a gente para de verdade para prestar atenção no corpo, prestar atenção no que está acontecendo. E se você está entendendo o que eu estou falando aí do outro lado, você vai entender que às vezes é só você ir montando um quebra-cabeça. Nossa, já tem um tempo que eu vinha sentindo tal e tal coisa, tipo, vinha dormindo mal. Gente, dormir é uma coisa extremamente importante. E eu sempre tenho três perguntinhas para vocês, pra você saber se você está dormindo bem ou não. Primeira, você pega rápido no sono? Segunda, você desperta com facilidade, então você tem aquela noite picada de acordar várias vezes? E terceiro, quando você acorda descansado? Se você respondeu sim para alguma dessas, ou não, né, no caso, para o negativo, é sinal de que você não está dormindo bem.
E dormir bem é um fator que leva você a cansar. Então, assim, às vezes você já vem dormindo mal há muitos meses. Às vezes você já vem produzindo muito ruim. Às vezes seu corpo já vem dizendo que toda quinta, sexta-feira é muito mais difícil de produzir, você não consegue trabalhar tão bem. Chega no final do dia, tá sentindo um desconforto, um mal-estar, um cansaço exacerbado. É isso. Seu corpo já vem lhe avisando há muito tempo, mas a gente só presta atenção quando o corpo pifa, quando ele para de vez e não quer mais produzir de jeito nenhum. E é aí que eu entro. Infelizmente, é aí que eu entro. E eu digo infelizmente porque nesse momento as pessoas já estão muito cansadas. Elas já estão pedindo socorro há muito tempo. E aí que elas entram querendo mudar as coisas, entender o que é que está acontecendo. Elas começam a entender que a ergonomia não é só postura, que a ergonomia não é só cadeira. Mesmo que eu acredite que cadeira é extremamente importante, tá? Inclusive, tem um plano lá no site que é só para você encontrar a sua cadeira correta. Não é isso. Mas quando a gente entende que a ergonomia vai muito além disso, a gente entende que a gente vai precisar mudar a nossa rotina, às vezes a forma como a gente leva a vida. A gente vai precisar fazer uma atividade física, a gente vai precisar dar maior ênfase à nossa noite de sono, a dormir bem. A gente precisa aprender a dormir bem. Porque não existe um trabalhador que esteja produzindo super bem se ele está dormindo mal. Não existe isso, não tem, a conta não fecha. Então, a ergonomia ela vai muito além de mesa e cadeira, como eu falei, porque é sobre dar consciência a pessoas que estão no automático. Então, ela perceber seu corpo, sua jornada de trabalho, seu ambiente de trabalho de forma muito mais clara. Agora, presta atenção que isso é importante, tá? Bem importante. Talvez você não esteja precisando de férias. Isso é polêmico. Mas talvez você esteja precisando só de uma conexão maior com o seu corpo. De perceber o que é que esse desconforto está falando para você. De entender o que é que essas noites mal dormidas significam para você. De perceber se você anda feliz realmente fazendo o que você está fazendo. É sobre conexão. Porque o corpo ele não quer performance apenas, não. O corpo quer presença, o corpo quer, de fato, você vivendo dentro do seu corpo sem estar no automático. Então, sim, é importante você prestar atenção na cadeira que você senta, na postura que você tem, mas não, isso não é tudo, de verdade. Vou voltar para casa. Gostei de gravar vídeo assim diferente, né? Saindo daquele formato de escritório, engessado, diferente. O sol tá quente, mas foi uma forma diferente de conversar com vocês. Eu tenho visto muitas pessoas falando sobre cansaço, muitas pessoas falando sobre cansaço. Tenho visto muitos trabalhadores desse jeito. E por isso eu decidi fazer esse vídeo, para que as pessoas entendam que tem muito a se fazer e que a ergonomia pode sim ajudar nesse aspecto antes que você adoeça com ansiedade, com depressão, que peça demissão. Tem muito a se fazer. Tem sim, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram desse vídeo, me avisa aí que a gente vai mudando o formato, tá? Até o próximo vídeo, minha gente. Um abraço.